Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live, na quarta-feira, já todo mundo assistindo aí, conhecido aí por todos, né? Estamos aqui com o Evandro, o Daniel, também são velhos conhecidos. Hoje vamos falar sobre os defeitos do dia a dia, né? Os procedimentos. Estamos com o Formigoni também, participando ao vivo aqui com a gente, né? Da casa dele lá. Bom, deixar o Daniel se apresentar aqui, falar da Tecnotruck, o Evandro falar da Bombase, e aí nós começamos a nossa live discutindo e falando sobre equipamentos, diagnóstico, procedimentos, tirando dúvida, beleza? Obrigado aí pela audiência aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Daniel Augusto, da Tecnotruck Treinamentos. Agradecemos o convite do Celso aqui por mais uma live, onde a gente vai passar para vocês algumas dicas, alguma coisa do dia a dia também, visto que também a gente trabalha com a parte de diagnóstico em oficina, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos à disposição aqui para responder para vocês. Olá, boa noite a todos vocês também. Sou o Evandro, da empresa Bombase Diesel. A gente faz manutenção no sistema de Arla, também no sistema de injeção diesel também, e agora também especializado na linha Caterpillar também. Então a gente está aqui hoje junto com o professor Formigoni, né? Tirando as dúvidas aí do pessoal aí, para que a gente possa fazer uma live aí, bastante, quem tiver dúvida, alguma coisa aí, a gente vai, na medida do possível, eu, o professor Formigoni, e eu também dar um apoio para todos vocês aí. Um abraço a todos. Olá, Formigoni. Tá ouvindo? Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tranquilo. Quer apresentar lá a Formigoni Diesel, falar um pouco do trabalho? Bom, o Rogério, Formigoni tem a Formigoni Diesel, tempo. A gente se especializou em serviço e ultimamente a gente vem acompanhando o trabalho, né? Legal. Beleza, bom, vamos começar então, Formigoni. Uma falha comum aí, o pessoal pergunta bastante, né? Que é o Ford lá, o 2772, 2773, né? Como é que seria o primeiro procedimento aí para poder fazer essa inspeção no caminhão, né? Como é que seria a abordagem do mecânico lá? Evandro, essa falha 2272, 2273, né, que é perda de potência, a 2272, né, NOx alto, né? NOx alto e A outra é extremo. catalisador também despotencializa o carro também, né? Então, nós lá, que o professor Formigoni já instrui a gente também já há algum tempo aí, primeiro que a gente faz também é testar a sonda, né? Que através do NOx test a gente testa a sonda para poder ver primeiro como está a sonda, que é ela que indica, né? Tá. Então esse é o primeiro procedimento. Certo. Você tem pego muito problema de bico injetor do motor, o bico injetor do caminhão lá, diesel, o bico diesel? Já pegamos no 1933, excesso de volume injetado, e nós não conseguimos apagar a falha. E a sonda pegava, e a sonda era perfeita, no NOx test nós testamos ela, fez a dessulfurização, limpou o catalisador, e ela não saía falha em hipótese alguma. Aí, pessoal, fica a dica, observar os injetores, né? Os injetores. Depois de testar a sonda, fazer a dessulfurização no caminhão, fazer a dosagem, saber que o sistema está trabalhando perfeito, aí nós não tínhamos mais o recurso para fazer, aí tiramos os injetores, e aí constou excesso de combustível injetado em plena carga do injetor. Então, essa dica dos injetores. Daniel, calibração. Primeiro passo, né, que o veículo chega até a gente tem que fazer uma análise disso. E primeiro passo foi o que o Evandro já falou, né, está vendo o código de falha com o scanner. Segundo passo é estar olhando o ar, a qualidade, se está correta. O terceiro passo é estar vendo no veículo já, com base no que ele falou, testando o sensor de NOx, né? O que a gente percebe muito hoje, principalmente nós que estamos na área de treinamento, é que chegou o veículo na oficina,
o cara já vai lá e troca a calibração do carro. Mas isso não está resolvendo problema nenhum, ele está só apagando a luz, né? Então a ideia que se tem, na hora de pegar um veículo, é fazer as análises, conforme o Evandro falou. Segundo passo, é fazer o teste dos componentes. Identificou o defeito? Sim. Não identificou? Fazer o teste de rodagem, mas a calibração seria um último caso para isso, certo? Porque muitas vezes eu tenho um problema de eu fiz um percurso com o carro, mas não foi o suficiente para apagar a luz. Aí tudo bem. Ou é um carro de uma empresa em que não pode fazer o teste de rodagem, mas para eu fazer uma calibração, eu tenho que ter certeza exata que tudo que eu fiz resolveu o problema, certo? Outro detalhe também em cima de calibração, que a gente gosta de orientar o pessoal, é com respeito aos veículos que vai fazer. Por exemplo, eu vou fazer uma calibração num Volkswagen, tranquilo. Já se eu for fazer num Ford, eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho um raster para estar fazendo o pareamento depois, visto que vai exigir, no caso, o pareamento devido ao imobilizador. Outro detalhe, será que aquele Ford que eu estou mexendo, o raster vai atender? Porque hoje, muitos não sabem, mas veículos de 2016 para cima, o raster ainda não está fazendo alguns modelos. Os modelos automáticos mesmo Ford, ele não faz o pareamento. E se eu faço uma troca de calibração num veículo desse, e o raster não vai fazer, eu estou com o carro parado dentro da oficina. Porque somente o equipamento original da Ford, né, o HS Lite, o Space, que vai estar fazendo. Então esses são os detalhes que falamos sempre. Um outro detalhe em cima de calibração que eu acho interessante falar é que quando o veículo entrar na oficina, que a gente for fazer um diagnóstico de Arla, olharmos se a calibração que está lá não é uma calibração de emergência. Ou seja, o que muita gente coloca para o veículo não perder força. Porque se for uma calibração de emergência, de repente ela pode dar alguns resultados que não é o que a gente espera, certo? Então isso, algumas dicas em cima de calibração. Legal. Vamos agora, Formigoni, quer dar um depoimento aí? 2272, 2273? Tá acontecendo muito aí, qual que é o procedimento aí? O que você recomenda pro pessoal? Eu tenho percebido bastante ainda que o pessoal faz pouco, é o teste de eficiência catalítica, né? O pessoal faz todo, mas aí, de certa forma, quando chega no capitão, como o Daniel está dizendo, e põe o caminhão para rodar. Tendo que essas falhas demoram tempo para voltarem ao caminho. Então, a grande dificuldade que eu vejo que o pessoal não está fazendo é a catalisador. Sim, a leitura de eficiência catalítica, né? E às vezes o pessoal confunde eficiência catalítica com obstrução e entupimento, né? Então a gente está fazendo um trabalho, né, nos grupos aí de WhatsApp para poder deixar isso bem claro. Não é o fato de lavar um catalisador que vai fazer a eficiência voltar, né? Bom. Celso, só dar um ênfase aqui, o pessoal às vezes, eles lavam o catalisador e monta tudo lá bonitinho com a sonda no lugar e sai para testar o caminhão. Para que não façam isso, para que eles depois de fizer uma manutenção no catalisador, se for necessário, muitas das vezes o Formigoni tem uma empresa lá que troca a cerâmica do catalisador. E então, se ele for fazer a manutenção no catalisador, para que ele tire a sonda, ande no caminhão, para que isso daí não aconteça a queima da sonda, que a sonda é muito sensível e o próprio reparador pode queimar a sonda do caminhão. É o menor sinal de umidade, ela pode queimar e aí pronto, aí perdeu mesmo, né, o sensor lá. Né? Essa é uma dica importantíssima, pessoal, né? Toma cuidado com umidade para a sonda. Às vezes o pessoal fica querendo colocar a sonda em ultrassom, jogar WD, né? Nada disso. Não, exatamente. Na sonda, o professor Formigoni, todos os treinamentos que a gente faz com ele já menciona isso. Tira a sonda, não passa WD, não passa limpa contato, não passe nada. Você simplesmente tire ela da forma que você tirar do caminhão, faça o teste no NOx test e ali você vai saber a real situação da sonda e volte para o lugar sem passar limpa contato, sem nada. Certo. Bom, Formigoni, mais alguma coisa, alguma recomendação?
Olha, seguindo esse passo, esse critério que a gente criou em conversas que a gente teve com você no dia a dia, seguindo esses passos, passo a passo que a gente vem recomendando, não tem como não dar certo. Não tem, né? O que eu vejo, o pessoal precisa realmente criar rotina de teste. O pessoal pula etapas, e às vezes ainda tem idade de pular essas etapas. Né? Então, é esse passo a passo, entrando, não tem como estar errado. É. E sempre lembrando, pessoal, que o sistema Arla 32 veio para proteção do meio ambiente, certo? Então, retirar esse sistema do veículo significa crime ambiental, né? Então, tome cuidado, né? Seja sempre pelo conserto do sistema, não pela eliminação, correto? Para que você, a sua oficina, não venha a ter nenhum tipo de problema com a justiça, né? Os que tiveram, né, tiveram que amargar grandes prejuízos, além de grandes dores de cabeça, né, Daniel? Pessoal que a gente ficou sabendo aí, né? Muita gente que foi pega pela fiscalização, por causa de R$ 1.000, R$ 2.000, teve que desembolsar uma quantia muito grande e ainda assim passa apertado ainda hoje ainda, né? Então, pessoal, vamos fazer de tudo para não desabilitar o sistema, tá? É bem interessante isso que o Celso está falando, que a gente tem acompanhado bastante, como minha oficina é muito próxima, né, de um posto em que o IBAMA, junto com a Polícia Rodoviária, sempre está autuando, e muitos deles acabam indo para a gente vê que o negócio é muito sério. E é uma coisa que antes de... porque às vezes o cara vai na nossa oficina, a gente faz um diagnóstico, faz um orçamento para ele, e ele sai, não, mas é muito caro, não vou fazer, e aí o Zé da esquina, com os equipamentos que tem hoje aí, pega e acaba desabilitando. Só que o que a gente tem que focar para o cara é o seguinte, ele está desabilitando hoje. Caso pegue, primeiro caso, 5 dias úteis para entregar o carro pronto, consertado, para liberar o documento. Segundo caso, caso ele ande muito, ele vai estragar todos os componentes, porque não está sendo usado. Quando ele resolver fazer, isso que ele economizou, ele vai pagar muito mais. Uma empresa mesmo que eu atendo, que é meu cliente, eles desabilitaram, na época eu não quis fazer, levou em São Paulo, desabilitou, e 4 anos, 12 caminhões rodando. Qual foi o que eles economizaram disso? R$ 18 mil durante os 4 anos. Agora, cada caminhão, eles estão gastando quase em média de 20 mil, porque todos perderam o catalisador, quase todas as bombas já foi, bico, sensor de NOx e tal. Então, quer dizer, num carro, eles estão gastando mais do que eles economizaram em 12 rodando. Então, é isso que a gente tem que passar para o pessoal, para poder eles pensarem 2 vezes antes de fazer uma desabilitação. E sem contar que o Euro 5 é uma aprendizagem para o Euro 6, que já está batendo as portas aí. A gente já está com a Sprinter, que é Euro 6, a gente já está com a Jumper, Jumpy, e os caminhões, né, você me falando aqui um Photon, né, que já veio para o Brasil uma aplicação rara aí, né, com o Euro 6. Então, aprender o Euro 5 é muito interessante, porque quando chegar o Euro 6, os limites vão estar muito menores, né, assim, vai estar mais apertado, né, e vai começar a gerar erro por causa de sensor também. Então, se você tiver algum sensor, por exemplo, pressão do reio, que não estiver funcionando bem, vai também depotenciar o Arla. Aí vai ter depotenciamento leve e pesado. Vai tirar torque e velocidade também do caminhão, né? De 3,5 kg por kWh, cai para 1,5. Então, passa a ser um diagnóstico mais refinado, né? A precisar de equipamentos, né? De uma geração mais desenvolvida e, principalmente, o reparador já ter uma boa base de Euro 5. Então o Euro 5 é uma base para o Euro 6, né? Ano que vem, no máximo, aí já começa a chegar os caminhões aí, porque eu acho que a norma é 2022, né? Então ano que vem as montadoras já começam a colocar alguma coisa nas ruas aí, né?
E, pô, isso vai continuar, pô, se lançar o ano que vem, quanto tempo tem de vida esse caminhão, né? Então, é uma aprendizagem agora para poder mexer com o Euro 6. E frisar também para os companheiros também que faz a manutenção no sistema aí também, alguns que não têm o Notes Test, por exemplo, que é uma ferramenta que tem, seria importante ele adquirir, porque chegou uma F350 na oficina essa semana e os problemas lá que estava com a luz do Arla acesa, nós testamos o Notes Test, testamos o Arla, tudo certinho, e era o sensor de pressão atmosférica. Isso. Entendeu? Então, se você não tiver como testar, não sair condenando tudo, né? Os separadores também tem que se atentar muito nisso. Aconteceu no Ford Ka 2429, fizemos o diagnóstico lá, sonda perfeita, a bomba não estava dosando conforme teria de dosar, passamos o orçamento para o cliente achou caro fazer a manutenção. Levou para um outro companheiro, primeira coisa que ele condenou foi a sonda. Aí trocou a sonda, continuou do mesmo jeito. Então, quer dizer, então tem que fazer os testes certinho. É o que o Fordugano falou, não queimar etapa. Não queimar etapa. O Fordugano falou bem, não Então, queime etapa. Isso aí é o primordial para quem aí, para a gente não ter problema. Porque se você condena uma sonda, hoje o preço de uma sonda é caríssimo, em torno de R$2.000, uma Scania R$2.400. Então a gente não pode estar arcando com esse custo, né? Então tem que fazer os testes certinho. E uma atenção em não pular etapa e testar o Arla do cliente, né, quando ele chega. E a credibilidade da oficina, né? Exatamente. Porque de repente você faz um orçamento, faz um serviço, vai ficar bom, promete que vai ficar bom, não fica, putz, aí complica. Fica complicado. Aí acaba perdendo um bom cliente. Um bom cliente. Né, por causa de queimar etapa, como queimar o Formigone etapa. O Formigone frisa muito nisso, e o Formigone, toda vez que vai mexer num Arla lá, tira um Arla lá no portão, eu já lembro no Formigone, não queimar etapa. É isso aí. Porque às vezes parece óbvio, né? Parece, não, isso aqui já... E não é. Outra coisa é justamente isso, né? Assim, copiar receita de bolo. Às vezes o cara acha que o diagnóstico que ele fez num Ford, ou o procedimento que ele fez num Ford, serve para o Scania, né? E não é, né? São bem diferentes. Um Volvo, né? Tem toda uma... Você vê o teste da bomba do Volvo. Nossa, o teste da bomba do Volvo é complicadíssimo. Mesmo no caminhão, tem uma série de detalhes. Se não baixar a pressão, não vai. Né? Se você terminou, ele manda desligar a chave geral, espera 30 segundos, volta novamente. Né? Na bancada também, a gente reproduziu exatamente, né, com o pump tester, a gente reproduziu exatamente, né, o que acontece no caminhão. Você vê que é uma bomba mais chata, é um sistema mais cheio de detalhe. Né? Então, essa é uma dica, não queime etapa. Né? Faça tudo passo a passo. Né? Eu volto a falar, porque a falha 27, 72, 73, o scanner não apaga, né? Mas em caminhões Mercedes ou Iveco, o scanner apaga às vezes falhas de NOx alto. E o pessoal não faz o teste do catalisador e libera o caminhão. Isso que eu friso muito no teste do catalisador. Certo. E os procedimentos da reinicialização, né? No caso ali, né? Vamos ver. Tem uma pergunta aqui. O Wellington Moreira, por que queima o módulo da sonda no Mercedes-Benz? Né? Quer responder essa, Daniel? Essa pergunta ali, ó. Por que queima o módulo da sonda do Mercedes-Benz? Na verdade, não só no Mercedes. A gente tem percebido que tem queimado com mais frequência em vários veículos. Até analisando agora a última vez, eu tô com um Ford que já queimou umas 4 ou 5 vezes dentro de um ano. E aí eu fui ver, pelo menos no Ford, que era aquele adaptador que a Volkswagen está vendendo, a Ford vende. Ele derretia os terminais ali e fazia com que queimasse o sensor. O que eu fiz? Eu tentei conseguir um conector de uma qualidade melhor, montei um outro conector, já está fazendo agora uns 8 meses que não queimou mais, entendeu? Então tem que dar uma analisada nisso, porque às vezes o local onde está o sensor, olhar à volta o que tem, se tem algum problema com água, alguma coisa, que de repente possa ser isso que está causando, né, a queima desses sensores aí. Legal. Evandro, quer falar alguma coisa sobre queima de sensor de Mercedes-Benz? Já pegou alguma coisa do sensor de NOx? O sensor de transferência de carga aconteceu no Mercedes, foi Mercedes mesmo, foi de um ônibus, foi transferência de carga.
a hora de fazer, arriou as baterias e só, transferência arriou a de bateria. carga. Depois que ele fez, pegou, funcionou, andou um pouco já acendeu. Sim. Acendeu. Sobre bateria, o Daniel CCA, né? Que é a corrente Isso. de partida fria. O Daniel, O Daniel tem você que quer dar mostrar ênfase também? nisso, Quer falar alguma porque- coisa? O Daniel acho que trouxe o equipamento aqui, né, para demonstrar, né, para poder falar um pouco, né? Então, falando em cima, né, dessas falhas, principalmente o Ford, ele tem muito problema que a hora que você vai dar partida, né, ele às vezes demora um pouquinho para pegar e logo em seguida acende a luz de falha, a luz do Arla, né? Mas o maior problema disso, já falei na live passada, é em cima de CCA de bateria. Para quem não sabe, CCA é corrente de partida frio. Ou seja, é um módulo que os módulos novos estão monitorando agora as tensões das baterias. Um outro detalhe, devido à tecnologia estar mudando muito, Cortou o áudio? devido às tecnologias estar mudando, então se montam sistemas com planetária nos motores de partida, onde ele vira rápido, você não percebe que a partida, né, não está sendo demorada, porém acaba se tendo problema. Para o bombista mesmo isso é um problema muito grande, porque ele dá um defeito como se fosse bico injetor, com excesso de retorno, ou bomba ruim e tal, e às vezes é somente o CCA da bateria. Ou seja, é uma coisa que veio, está sendo equipado nos carros agora, que são monitorados por isso, exigindo que você conheça, né, o reparador conheça o que é o CCA, como que é o funcionamento disso, e exija equipamentos para isso. Ó. Esse é um equipamento mesmo que eu uso todo dia na oficina devido a isso. Por quê? Primeira coisa, carro demorou a pegar, ou está acendendo a luz do Arla quando dá partida, eu vou ver o CCA da bateria. Em cima da bateria normalmente vem marcado o que é, quantos é o CCA. Outro detalhe, pesquiso na internet para ver qual o CCA aplicado para aquele veículo. E aí, com o equipamento, eu vou fazer o teste disso e saber se a bateria está tendo esse comportamento, está tendo esse CCA necessário, certo? Então isso aí é uma outra dica que, querendo ou não, falhas de Arla também para o problema de partida, na hora da partida, e problema de CCA. E temos uma solução aqui, entendeu? Outro problema que o pessoal se depara bastante é com a queima do bico injetor no Volvo, por exemplo, né? Que tem uma impedância muito baixa. Hoje até eu atendi uma pessoa no WhatsApp aqui que estava com esse problema, que fez os testes e o bico não pulsava, já tinha medido e tal. Aí eu falei, dá uma olhada lá na central do Volvo, lá na da Denox 2.1, que é mestre para queimar aquilo lá. E não deu outra, estava queimado. Né? Então é um injetor de baixíssima impedância, né? E às vezes acaba entrando água por vedação. O Iveco também, né? O Iveco também, né? Também queima demais. Se queima demais, né? Pois é. E o pessoal chega com canetinha de polaridade para fazer teste, né? Putz, isso aí que. Aí Né? queima. Nossa senhora, aí o drive não aguenta, né? A potência consumida e aí vai embora, né? E queima mesmo, né? Então tomar muito cuidado, pessoal, na Denox 2.1, né? Com o teste, né? Com o que se faz o teste lá do bico injetor do Arla, tá? Muito cuidado com isso aí, né? E o Volvo, o detalhe, né? Do bico, do número da peça, né? Bater com o número da bomba, né? Isso aí tem que dar uma atenção nisso aí, porque às vezes você vai tirar de um caminhão e passar para o outro, mas se não for a mesma numeração, não vai dar certo. Isso. E sem contar que o Volvo ainda tem a troca de chassi, né? Exato. Tem que... E que o pump hoje, para fazer as bombas de Arla do Volvo, ele tá perfeito. Opa. Tá perfeito Legal. hoje para poder... Tá indo bem, né? Tá indo bem, tá indo bem. Tá bem. Tem que ter paciência, né? Tem Para que ter- poder fazer passo a passo, como o falou. Não queimar Não etapa. tem mais etapa. E na bancada também ele pede, tem o procedimento, seguir o procedimento que ele pede na bancada. Aham. A pergunta é Carlos Alberto Matheus. Arla Granel, dá para confiar? Meus clientes têm Volkswagen 25390, prefere comprar na concessionária. Formigoni, quer falar disso aí? Arla Granel? Olha, e por onde eu andei dando treinamento, a gente deparou com bastante problema de Arla a granel, né? Depois que eu passei por algumas empresas, o pessoal antes de descarregar o Arla lá no caminhão,
estava fazendo o teste, né, de densidade e qualidade do Arla para poder descarregar o produto nos seus tanques, né? E depois da orientação que a gente deu, tirei os tanques do BOL. E o grande problema do Arla granel também é quando você tira do tanque principal para levar para os caminhões. Às vezes o pessoal não toma muito cuidado com o que vasilhame faz. Né? Então o Arla granel, nessas andanças que eu tive aí, eu encontrei bastante problema sim, viu? Ele tem bastante contaminação, né? Tem bastante. Legal. E outra, mas também uma coisa que é importante também é não condenar o Arla do posto. Condena o que está no reservatório, porque senão você pode arrumar às vezes algum problema, né? Então você chega no reservatório do caminhão ali, faz na frente do cliente, faz o teste. Ah, mas eu compro em tal lugar. Não, isso aí não é problema seu, onde você compra, onde você deixa comprar. Estou te mostrando que esse Arla está contaminado. Isso também é um negócio muito importante também. E chegou pra gente um caso interessante, que foi o caminhão viaja longas distâncias, né? Então o cara colocou um tanque de Arla, desses de alumínio, de aço inox, né? E ligado ao tanque do caminhão principal, né? E aí, entre eles colocaram um caninho, um tubo de bronze, parece, ou latão, não sei. E aí, quando ele ia analisar o Arla que estava lá nesse tanque de aço inox, estava beleza. Quando ele analisar o Arla que estava no reservatório principal, estava contaminado. Aí viu que era o caninho, você vê, o caninho de latão lá que estava fazendo a ligação entre um reservatório e outro, contaminando o Arla, né? E o pessoal procurando, viram isso aí. Então, né, assim, tomar cuidado com essas coisas que podem levar à contaminação do Arla, né? Aconteceu um caso interessante com uma empresa também que eu atendo, em que todos os Arlas que ela comprava numa determinada concessionária estava tendo problema. E aí eu comprava, que eu tenho oficina no posto, pegava do posto, colocava, o caminhão rodava, colocava o dele, que ele usava na concessionária, comprava na concessionária, dava pau. Mas aí foi o que o Evandro falou, não vamos condenar o Arla, vamos saber o que está acontecendo. E aí, devido a muito problema, e como o cara tinha um crédito legal com a concessionária que sempre comprava, a gente resolveu um dia ir até a concessionária e conversar com o pessoal lá. Chegando lá, o que a gente deparou? Isso uma concessionária, eles desperceberam a ideia de guardar o Arla. O Arla estava ficando guardado no fundo da concessionária, no sol, no galpão. Então ele estava perdendo a eficiência. O que a gente fez? A gente pegou, mesmo sabendo que é uma concessionária, a gente abriu o jogo com o cara, falou, tá acontecendo isso. Aí o gerente falou, nossa, cara, eu nem percebi nisso, vou até ver com o pessoal do estoque. Foram lá, o cara era novo no estoque, ninguém prestou atenção nisso e estava tendo vários problemas. E quer dizer, se nós encontramos esse problema, vários outros clientes também encontraram, entendeu? Então, às vezes, em vez de estar julgando, ir lá e tentar ver, ou se é num posto, tentar ver, de repente tentar orientar o pessoal, porque às vezes os caras não estão acostumados com isso. Já é uma coisa que tem desde 2011, né? Mas tem muita gente que não sabe nem o que é Arla direito, entendeu? Então está orientando tanto o proprietário da empresa, quanto também de onde ele está comprando, entendeu? Que aí, de repente, resolve o problema aí. Legal. Daniel, nós temos uma pergunta do Kelvin Pelizon sobre o CCA. Ele fala, quando acende a luz do Arla na partida e depois de alguns minutos apaga, pode ser CCA? Bom, aí vai ter que analisar. Bom, Exatamente, pode ser CCA sim. Por quê? Quando eu tenho um problema, principalmente nos Ford, nos Volkswagen, principalmente esses delivery, né, que acontece muito disso, você vê que quando dá partida, ele dá um pico, pega e depois ele vai tentar se acertar. E, logicamente, depois de um certo período, a luz se apaga, deixando em marcha lenta, né? Isso pode ser um sintoma já de CCA. Porque muitas vezes eu tenho uma bateria, tá com os 12 volts e meio, tranquilo, mas o CCA está baixo. Então já está na hora de dar uma carga, ou de até trocar a bateria, ou é uma bateria errada que colocaram no veículo, entendeu? Então isso pode sim ser um sintoma de CCA muitas vezes. Ou está com problema a bateria com CCA baixo, ou às vezes até fora de especificação, segundo o fabricante. Legal. Temos aqui uma pergunta do Carlos Alberto Mateus.
Ele está com o Mercedes-Benz 1729, com o sistema fase 2 EcoFit, né? Ele diz que é um caminhão de lixo e posição de saída do escape pode ser para cima. Ah tá, que uns caminhões de lixo o escape é para cima, né? Isso influi alguma coisa na saída dos gases? Tenho pegado aqui, parece dar mais defeito do que os normais. Olha, não era para ser, viu? Não era para dar problema, não. Porque você tem uma saída ali, a vazão, ali, a pressão, né, que você tem ali, a vazão também, tá tudo desobstruído. Não deveria ter muito problema, não. Só Evandro. dá um ênfase aí, porque eu tenho uma Scania também aqui, que era escapamento para cima também, e a boca do Scania é grande, tipo 5 polegadas. E aconteceu de queimar a sonda também, né? Foi ver por que tá queimando, é porque era 5 polegadas virada para cima e não tinha nenhuma dobra. Então encharcava bem na sonda. Olha só, entendeu? caía água, né? A água caía na isso, sonda. Então é chovia, importante ele analisar isso daí, Aí se sim. não tá acontecendo isso daí com o companheiro. Né? Às vezes ele deixa o Sim. caminhão no lugar descoberto, de um dia para o outro ele tá mexendo d'água ali É. e tá queimando a sonda, que ali é muito sensível, né, Daniel? Aí sim, isso pode acontecer, né? Isso realmente chove ou vai fazer alguma coisa por algum motivo, né? É, isso aí, legal. Bom, quer falar? Ele falando um detalhe de lixo ali, eu atendo muito lixo ali, eu também deparo com esse defeito. Só que a gente veio analisar o quê? Os caminhões de lixo devido à aplicação do jeito que o veículo roda, entendeu? Então a gente percebeu que estava realmente tendo muito problema, mas aí a gente viu que era o jeito de aplicação do carro. Eu fazendo um teste, pedi para o bombista alterar um pouquinho a injeção do veículo e ele fechou um pouquinho, né, fez uma regulagem para que mandasse um pouquinho menos de débito e resolveu. Os carros agora estão demorando mais tempo para dar esse problema. Então, é uma ideia, né? É uma ideia de que, de repente, a aplicação que está não está tão correta de ser um ande e pare muito pequeno, entendeu? Então, acaba contaminando a sonda, que realmente o problema maior era de contaminação da sonda, entendeu? O Rodrigo Alves está perguntando, não é recomendado testar para ver se chega pulso no conector do bico, injetor do Volvo Iveco, com teste de polaridade? Por quê? Bom, isso aí você tem que tomar cuidado com o tipo de teste de polaridade. A construção desse tipo de equipamento, às vezes, é uma construção caseira, né, uma construção assim, que não tem tanto recurso técnico, cuidado técnico, né? Isso pode sim levar a uma queima do drive de saída lá. Então, o mais correto é pegar um multímetro mesmo, se você quer ver isso, pega o multímetro, põe ali, né, e lê a tensão, se está tendo algum pulso, alguma coisa assim. É um equipamento mais confiável. Né? A gente já teve relatos de algumas canetas de polaridade aí que queimaram a saída do driver lá, né? Porque é de baixíssima impedância ali. Então toma cuidado com isso. Tá? Outra coisa a gente falando disso é o tal do quarto eixo. Né? O cara faz um alongamento lá do catalisador, né? do cano de descarga, né? E emenda. Formigoni, tem pego na sua região, e que sua região tem bastante canavieiro, né? Tem. Mas o pessoal tenta bastante aí, o pessoal tem feito dentro do que é certo, né? Sabe? Então eu não tenho tido muito problema aqui, que o pessoal já me conhece bem aqui. E aqui eu posso instruir, o pessoal está seguindo essa parte aí desse alongamento aí. Porque às vezes faz o alongamento, aí o catalisador fica muito distante, a temperatura cai, né? E aí você não atinge a temperatura de trabalho, né? Aí dá uma série de problemas aí. Ó, o Israel Gomes lá de Patinga, lá o pessoal de Patinga tá mandando um ok. Obrigado aí, pessoal aí de Patinga aí. Né? O pessoal de Patinga teve semana passada aqui, ficou Estiveram na base aqui. aqui alguns dias aqui. Isso. E o pessoal muito bom lá, bacana, levou o Nox Test lá e já tá trabalhando lá. Já isso estão que trabalhando. importa. E aí, pessoal, o Evandro, ele ajuda o pessoal, ele abre a oficina dele, né? Evandro? Isso. Para quem tiver interessado, quiser pegar mais uma prática aí, né? Lá a gente abre a oficina lá, assim, não é um treinamento igual é o do Formigoni, mas para quem não conhece nada de Arla, para ir fazer um treinamento do Formigoni, é um pouco, né, às vezes você chega lá meio perdido, porque o treinamento dele é muito intenso, muito a fundo. Aí vai lá, fica uns 3, 4 dias na oficina lá, né, põe eles para trabalhar no chassi, tira a bomba do Arla, desmonta, monta, aí pode ir lá alinhar com o seu Formigoni lá, que aí ele chega no eito. E é muita informação para 2 dias, né? informação. Pois é. Com certeza é interessante. Alex Santana, ele fala aqui, o Alex, opa,
Aqui 10 carros que chega com Arla no tanque, a granel 8 não passa, né? 8 não passa. Obrigado aí, Alex. Obrigado aí. A Zulamar Maria Costa, né? Tô com um caminhão que dá alta emissões. Hora de reduzir a potência. 47,59. Bom, não entendi. É assim, o que quis dizer com isso? Horas que já está reduzido? É. Que ele marca as horas que está lá, né? Mas ele... Não, eu também não entendia. Você já está depotenciado, né? Exatamente, só isso. Legal. Vamos ver se tem aqui. Ivan Andrade, qual o melhor aparelho para medir CCA que testa 12 e 24? Tem alguma dica aí, Daniel? Então, no mercado hoje existem vários, né? O único detalhe que você tem que estar atento é qual a quantidade máxima de CCA. Porque a maioria dos equipamentos hoje é em média de 800, alguns 900 CCA, entendeu? Esse que a Tecnomotor está vendendo, pelo menos foi o que encontrei com o maior CCA disponível. Visto que você vai pegar uma Amarok, pode pegar outros veículos que trabalham com CCA superiores a 1.200, entendeu? Então, se você tiver um equipamento que meça, mas não tiver um CCA bem alto, alguns veículos não vai ter muita utilidade, entendeu? Legal, beleza. Ó, a Dicilene tá ouvindo a gente também. Valeu aí, Dicilene. Obrigado aí, valeu. A Dicilene tá perguntando se acontece nos caminhões mais novos ou mais antigos o problema de CCA. Na verdade, é um problema mais sério, né, em cima dos mais novos, né? Mas eu já vi casos de 24250, 2009, 2010, tendo problema também com CCA. É que dá aquela partida longa e demora a pegar, entendeu? E o problema era só bateria. Na época a gente não tinha esse recurso de medir o CCA, mas a gente trocava a bateria e resolvia o problema. Então, quer dizer, isso já é um indício que isso aí já estava afetando esses veículos aí. Legal. Evandro, o Paulo César Ribeiro está falando de caminhão dentro da cidade. Ele dá mais problema que caminhão que viaja? Caminhão de estrada? Ele dá mais problema porque, o catalisador não atinge a temperatura ideal. Anda e para. Anda e para. Isso aí também acontece muito de acender a luz do Arla, catalisador, contaminação. Isso aí acontece demais mesmo. Então, o caminhão que anda só dentro da cidade, seria importante, pelo menos ali, eu recomendo, eu tenho clientes aqui que faz entrega de móveis aqui dentro da cidade só, e Mercedes, e eu aconselho ele, pelo menos uma vez por semana, ele tem que dar uma apertada no caminhão dele, ele tem que pegar, eu falo para ele, aqui nós temos a rodovia Carvalho Pinto, aqui a Via Dutra é difícil de você manter uma constância de velocidade, então ele tem que pelo menos uma vez por semana, senão ele vai carbonizar o sistema, depois o catalisador dele vai obstruir, então isso daí é uma boa pergunta que acontece muito. Tá, Formigoni, alguma coisa aí desse assunto aí? Esse problema que tem todos os caminhões que ficam na cidade, e não só ônibus, caminhões, né? Como vans, né? Tem um problema bem grave na parte de DPF aí, essas vans escolares que não conseguem atingir uma rotação de trabalho, uma temperatura legal. Então, infelizmente, o pessoal tem que estar ciente disso aí e, de repente, seja uma alternativa que o Evandro está dizendo, realmente colocar o carro em algumas situações que ele possa fazer um tipo de uma limpeza, né, para continuar o trabalho. É o que eu posso dizer, né? Legal. Obrigado, Formigoni. Tem aqui o Bruno Warley. Já peguei muito problema de entupimento na unidade dosadora do Mercedes. Às vezes as pessoas para a ferramenta de trabalho e desliga de imediato. Já desliga a chave geral. Ele está falando que ele é um motorista, né? O caminhão está funcionando, né, Daniel? Quer comentar sobre isso? Na verdade, isso não é só um problema de Mercedes, não, entendeu? Os 390, 420 que tem chave geral, eu também ando tendo muito problema com o cara que vai carregar combustível. Então lá, quando ele para o caminhão
e ele tem que desligar, né, o caminhão e com a chave geral. Então estava acontecendo, o caminhão tá toda semana na oficina com problema de entupimento. Então qual foi a ideia? Falei para ele, quando ele parar o caminhão, desliga a chave do caminhão e espera um pouquinho dentro do caminhão, como se fosse preencher um relatório, alguma coisa, para dar tempo, né, de o Arla voltar para o tanque de novo, para evitar. E isso realmente resolveu. Porque isso acontece muito com empresa, que o motorista chega correndo para ir embora para casa e coloca o caminhão no estacionamento e já vai lá e desliga a chave geral. Então, quer dizer, ele não fez todo o procedimento que o caminhão precisava para poder o Arla estar funcionando. Então, vai ficar Arla nas mangueiras e ainda mais com época fria, vai cristalizar no sistema ali, né? É isso aí. Pessoal, teve alguém solicitando diferença de Euro 5 para Euro 6? Nós vamos fazer uma live na semana que vem só falando disso, diferença de Euro 5 e Euro 6, beleza? Então, semana que vem nós vamos abordar esse assunto, as estratégias novas que está vindo por aí, né? Vamos contar com a presença de um engenheiro especialista em calibração, né, de caminhões aí, desses motores, tá? Então, semana que vem a gente vai falar em detalhes disso aí, tá bom? Legal? Vamos continuar aqui então. Vamos ver mais alguma pergunta aqui, se tem. Outra coisa que eu acho interessante falar, na live do Daniel que ele fez semana passada, ele falou de EGR, né? E falou do sensor do chamado sensor de NOx, que não é sensor de NOx. Você quer falar um pouco sobre isso? Na verdade é uma sonda de banda larga, né? Exatamente. A gente vê hoje, o pessoal se confunde um pouco em cima disso, né? E no caso do MAN mesmo, que é um caminhão, e ele usa um sensor, mas na verdade aquele sensor mede o NOx, porém não é um sensor de NOx, é um sensor de banda larga. Então o pessoal tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora do diagnóstico, por isso, porque na hora de fazer o diagnóstico acaba se confundindo em cima disso. E eu vejo muitos casos do pessoal pegar o sensor, liga na concessionária e bota um novo e não resolve. Por quê? Porque também a estratégia para trabalhar com esse sensor é um pouco diferente, né? Na verdade, se tem que ter até um equipamento mais próprio para isso, porque ele é diferente o funcionamento dele do próprio sensor de NOx para SCR, entendeu? Isso. Pro NOx, a gente tem o NOx-TS, o sensor de NOx, né? Mas ele não vai fazer aquele sensor do MAN, porque o sensor do MAN não é um sensor de NOx, é um sensor banda larga, né? Que através de uma estratégia da ECU, ele funciona, né, como se fosse um sensor de NOx, mas não é um sensor de NOx que a gente consiga testar com esse equipamento. A gente está desenvolvendo outro equipamento, em breve vai estar no mercado, específico para essa aplicação do caminhão MAN, vans e picapes, né, porque é uma sonda de banda larga aí, né? E a sonda de banda larga ainda tem duas gerações, a LSU 4.2 e a LSU 4.9. Nós vamos fazer uma live aí sobre isso também futuramente, tá? Bom, voltando aqui ao caminhão EGR. Formigoni, você pega muito problema de EGR aí, de caminhão com EGR? Atende alguns? Pegam esses MAN D0 aí que o Daniel é especialista. Esses caminhões dão trabalho nessa parte. Dão trabalho mesmo, tem ajuste, enfim. E o que deixa assim um pouco chateado no mercado é que o pessoal, em vez de procurar aprender a arrumar, consertar, eles estão muitas vezes partindo para um caminho muito isolado. Isso tem batido muito em cima do pessoal para ter consciência de profissionais, né? Porque realmente não é o caminho, a gente sabe que não é o caminho, mas infelizmente ainda acontece muito isso ainda. Um detalhe que acontece no MAN também, ele não usa Arla, né? Ele não tem Arla para o sistema de EGR. E o pessoal acha que pode colocar o diesel S500. Não, gente, não. Você chegar lá com problema, ver se tem Arla, você analisa o Arla, mas nos MAN, nessas vezes, você vai lá e analisa o diesel que está no caminhão. Porque falar, não tem Arla, então eu posso colocar o S500. Não, dá problema, o MAN já tem problema da EGR, o sensor de banda larga fazendo a leitura, às vezes é o combustível que está no tanque que está dando todo o problema nos motor MAN D08, né, Daniel? E um outro detalhe também que é bom lembrar a todos, que muita gente se confunde. Mas então ele não usa Arla, ele não tem catalisador. Ele não tem um catalisador para redução catalítica como é o funcionamento do Arla. Mas ele é um catalisador oxidante que
a tendência de entupir também é muito séria. Então isso que o Evandro falou é muito sério nesses carros. Por quê? O cara acha que não tem ar, pode usar diesel S500 e vai entupir o catalisador do caminhão também. Eu já cheguei a trocar 2 vezes na concessionária, ficar louco para descobrir o defeito porque o catalisador que estava entupido. Por quê? Porque a gente não tinha essa imaginação que ele poderia entupir, entendeu? Pessoal aqui, ó, Zulamar tá perguntando aqui o que quer dizer CCA na bateria. CCA, Zulamar, é corrente de partida a frio. O Cold Crank Ampere, isso é um parâmetro da bateria, né? E porque a hora que você requer mais da bateria, né, é quando o motor está frio, né? Então, quando você dá na partida com o motor frio, né, e se for clima frio, né, se for em países frios, né, ou tiver inverno, assim, aí é pior ainda, você vai consumir mais energia dessa bateria, certo? Então é a capacidade de fornecimento de energia da bateria numa partida a frio, do motor, né, o motor estando frio, né? O Daniel quer complementar a CCA, alguma coisa assim? Exatamente, que o Celso já falou, né, corrente de partida fria. Mas muita gente, mas não é só para medir quanto tá frio, não. Sempre que for ter um consumo, ele vai usar esse parâmetro, entendeu? Porque anteriormente a gente ia comprar uma bateria e qual seria a ideia da bateria? Um exemplo, 100 ampere, 12 volts, 100 ampere, beleza, resolveria o problema. Agora não, agora eu tenho que ter um problema de a voltagem dela que é 12 volts, qual a amperagem da bateria e qual o CCA correto para aquela bateria. Por quê? Porque olhando a característica dela, o desenho, é muito parecido uma bateria com a outra. Mas se eu colocar uma bateria com CCA menor, eu vou ter um problema que muitas vezes não vai me aparecer no scanner ou alguma outra coisa, mas vai acarretar um problema de demorar a pegar, ou de dar picos de tensão quando está rodando, várias coisas que a gente já viu. Principalmente a Maroc, Mahindra, Sangyong, entendeu? Ou uma queda de tensão excessiva, né? Porque os módulos têm essa programação, né, de tensão mínima e máxima. Então, se você, a S10 mesmo é mestre para isso, né? A S10, se você tentar as antigas lá, as Euro 3, né? Se tiver com a tensão de bateria um pouco abaixo de 11 volts e tal, quando você dá na partida que cai, já registra falha, a válvula reguladora de pressão não controla direito, né? Então é muito importante isso aí, essa análise do CCA. O Léo Santana está querendo falar, está falando aqui, ó, tirar a dúvida, em caso de partida longa, eu não tendo a ferramenta para medir o CCA, eu posso ligar o carregador de bateria para tirar a dúvida? Não, aí você teria que ter uma ferramenta mesmo para medir o CCA, né? Você teria que fazer uma análise, né, através de uma ferramenta mais específica, né? Usar o carregador, acho que... O que o Léo tá falando ali, aconteceu com a gente na empresa lá, um Ford Cargo 2422, e foi ver o CCA da bateria baixo, mas como a gente descobriu isso aí, a gente deixou o caminhão lá na empresa, no outro dia foi da partida, o caminhão não pegava. Você ligava o carregador, o caminhão batia e pegava. Aí a gente foi analisar, vendo a live do Daniel, que ele falou muito do CCA, aí a gente falou pro cliente, ó, essa bateria sua tem que trocar. Pois ele falou assim, mas se eu trocar e não pegar, eu falei, eu te compro a bateria. Sim. Né? Mas ele não calou a bateria bem ruim, né? Agora tem coisas sutis, né, exatamente. Mas só que o caso do Evandro foi um caso, por exemplo, precisava de 700 CCA e vamos dizer que estava dando 500. Aí o carregador até consegue suprir isso, mas ele não consegue gerar um CCA. Ele foi feito para isso, entendeu? Então a ideia sim é ter o equipamento, por quê? Você vai pegar um desvio menor, e esse desvio menor, muitas vezes só com o carregador não resolve. Um outro detalhe também é que carros com CCA alto tem também um outro problema. São baterias muitas vezes especiais, que são as famosas baterias AGM, que você não pode usar um carregador comum. Você tem que ter um processador de energia para ela, que são umas baterias diferentes. A gente vai fazer uma live falando um pouco sobre esses sistemas também. Então, falando em cima de caminhões, tudo bem, mas é em cima de caminhonete, ou até alguns caminhões novos que eu já cheguei a ver com bateria GM, tem esse detalhe também. O carregador comum não é uma ferramenta própria para aquelas baterias, porque ela é diferente a sua construção também das convencionais.
Legal, legal. Estamos aqui com o Rosa Venuti. Eu chamo Lúcio, sou da Inca Diesel. Admiro o trabalho de vocês, obrigado. Legal aí. Que falha que surge quando aquela bexiga de ar dentro da bomba de ar esvazia ou a pressão abaixa? Mercedes fase 1, Formigoni. Aquela acumulador de ar comprimido ali, né, de 3,5 bar, você já pegou algum problema quando ele está vazio? Olha, o único problema é que o pessoal criou uma certa mística em cima disso aí, até dizendo que se ele tivesse vazio, a bomba não geraria pressão, e isso não é verdade, né? Quando aquele acumulador é para ele estabilizar a pressão e e ajudar também na pressão do processo que a bomba tem de liga e desliga quando atinge a pressão de trabalho. Então, o problema que ele poderia dar seria essa oscilação de pressão. Não pressão. Ouviu? Aí o pessoal ouviu? Cortou? Cortou o final, Formigoni. Então volta parece de que cortou o final. A função dessa bexiga, ou acumulador de pressão, seria para que estabilizasse a pressão do ar, para que ele não oscilasse. Né? A função principal dele é estabilizar a pressão para que ele oscile, e em caso de falta de pressão, o acumulador ajuda para que estabeleça a pressão correta de trabalho. Então, se ele tiver muito, a bomba não geraria pressão. Legal. Evandro, quer comentar alguma coisa disso, Daniel? Mercedes? Como? Legal, então, Cleiton, essa é a resposta aí do Formigoni aí, que trabalha bastante com o sistema, né? Vamos ver mais alguma aqui. Douglas Rabelo. Oi, Douglas, tranquilo? Fala, o catalisador oxidante usado no motor Mander 08 é para hidrocarbonetos e monóxido de carbono? Sim, justamente, né? Então, quando você está trabalhando com o sistema de pós-tratamento, você pode ter oxidante, o catalisador redutor, né? O SCR e o filtro de particulado. Então, esse oxidante, que é o DOC, é o diesel oxidante catalisador, ele é justamente HCCO2, né? Existe para a área automotiva, né, aquele catalisador chamado trivalente, que aí ele já consegue regenerar um pouquinho do NOx, né? Além de HC, né, CO, ele consegue um pouquinho de NOx também. Mas, como nos caminhões, nos veículos diesel, o NOx produzido é muito maior, aí você precisa de uma solução específica, né? Por isso que é um catalisador dedicado ao SCR, né? Uma redução seletiva, né? Que aí no caso é injeção de ureia ou EGR no caso, né? Tá? Legal? Qual a outra ali? Ridael Raul. Ele fala, peguei alguns catalisadores entupidos de Mercedes, abrimos o catalisador e lavamos. Está dando certo. Alguma objeção? Sim. Bom, vai lá. Vamos lá. Lavar o catalisador é uma coisa que a gente estava fazendo no Brasil, né? Devido ao custo, né? Devido ao custo e tal, mas a gente sabe da experiência prática que não resiste muito. Então a segunda, terceira vez que lavar, ele começa a esfarelar, né? Isso a gente está vendo aí da experiência prática aí, né? Aí ele está lavando, mas e depois? Você mede a eficiência catalítica? Seria, né, importante. Que é o que o Daniel está falando, não é o fato de ter liberado que quer dizer que ele está funcionando bem. Tem que medir essa eficiência catalítica até para você, como técnico, ter certeza, né, se o seu serviço realmente ficou bom e o quanto ele recuperou. Por exemplo, o caminhão chegou com 30% de eficiência só, você fez esse procedimento, ele recuperou, foi para 80% de eficiência. Pô, seria legal você ter esse dado a partir da leitura de eficiência, Evandro. Até para mostrar para o cliente dele isso aí, ele colocar a sonda antes e depois, né, para ele poder mostrar para o cliente dele que tá dando certo.
Mas a eficiência catalítica, às vezes um catalisador limpo não quer dizer que é um catalisador perfeito, né? Justamente. Então, contaminação por enxofre, exatamente. Né? Às vezes tá branquinho, tá limpinho, Limpinho. e o enxofre tá lá dentro, né? E o enxofre não vai sair com água quente. Não vai sair com água quente, Né? porque precisa de uma temperatura muito alta para ele poder... É. Então é legal, você tá Se lavando. está dando certo, mas seria importante ele ter o antes e o depois, né, Celso? Justamente, e falando assim, legal, mas na segunda e terceira vez que lavar vai começar a esfarelar. É bom avisar isso ao cliente, né? Que é uma característica do catalisador, que não é para isso. Senão ele pode achar que é algum produto que foi usado também, né? Exatamente, isso aí é bem lembrado, porque uma vez lavado pode ser até que melhore, mas você ter o equipamento e mostrar pro cara que teve uma melhora, mas já deixar ele avisado, porque aqui tem uma empresa na nossa região que andou lavando o catalisador. Só que o catalisador, 2, 3 meses, deu pau. E aí o cara pulou fora e o cliente ficou na mão. De repente, se o cliente soubesse que isso já teria acontecido, esse valor que ele pagou para poder limpar, ele não teria pago e teria comprado um outro catalisador. E isso pode você, às vezes, ficar no período de garantia de algum serviço seu, o cara voltar com o catalisador ruim. Por quê? Foi o que o Celso falou. Eu tenho tanto o problema da eficiência, que pode diminuir bastante depois, como também dele começar a esfarelar, começar a sair pedaço e começar a danificar outras coisas, entendeu? E outra também, Daniel, igual você está falando aí, ele vai lavar o catalisador, ele pega o esguiche d'água e mira na cerâmica. Isso aí também ele já está se autodestruindo o catalisador. Né? Então é muito importante também analisar isso aí e não bater o esguiche d'água direto na cerâmica, porque senão ele já está se autodestruindo ali o catalisador. E de novo, como você falou, lembrar de tirar o sensor, né? Com certeza. Se vai fazer alguma coisa... Anda no caminhão sem o sensor, anda no caminhão, aquece o catalisador e depois você volta e coloca e finaliza o seu trabalho, senão você vai queimar o sensor NOx. Entendeu? Legal? O Guitrapo Marques está falando para a gente aqui, boa noite. Relacionado ao CCA, tem que atentar para que a norma seja aplicada. Isso mesmo. Então, quando você tiver com o seu equipamento, né, para medir o CCA, no equipamento vem, né, você tem que escolher qual é a norma que aquela bateria foi construída. Se é DIN, né, se vai ser SAE, AGM, isso aí. Boa dica, obrigado aí. Isso mesmo, né, mas o próprio equipamento, né, já vem esse tipo de escolha. Né, Já te dá esse caminho. já dá o caminho, né? Legal. Ivan Andrade, vamos ver. Para essa nova tecnologia Euro 6, P8, é definido pelo CONAMA para 2022. Será o mesmo diesel aplicado S10? Olha, pelo que a gente tem notícia, sim, né? Ainda continua sendo o S10, tá? Acho que não vai mudar, não. Vai ser o S10 mesmo, né? Tem alguma notícia, Daniel, de mudança de diesel? Acho que não. Até porque seria bem difícil para as refinarias aí poderem se adequar a tempo, né? Os países que já estão usando. E aí os outros países estão usando tudo S10 ainda, né? Apesar de alguns já ter S5 e tal, mas a maioria é S10 mas ainda, né? é S10, bem lembrado, isso mesmo, né? Carlos Alberto Matheus, tem alguma quantidade mínima e máxima de CCA para os eletrônicos de linha pesada? Isso vai ser bom. Na verdade, esse sistema de CCA para as linhas diesel, caminhonetes já se tem, né? Você tem que consultar, no caso, o fabricante, porque cada um determina a quantidade correta. O que a gente pode falar hoje de antemão que está sendo muito rígido, está sendo a Ford. Que os Fords, principalmente os 816 ou outros, é 750 CCA mínimo, entendeu? Então são os únicos, os outros ainda não estão levando tão a sério isso daí. Então teria que entrar na página do fabricante e estar vendo o veículo para qual se aplica, porque cada montadora estipula um valor determinado para isso, que é para o sistema eletrônico deles, né? Pessoal, eu estou vendo aqui que está falando que está cortando muito? Como é que está para quem está recebendo? Ah, tá, foi a do Formigone que está cortando? Ah, tá, bom. Ah, tá legal, beleza. Beleza, então. Luiz Felipe, obrigado aí pela audiência aí. Valeu aí, grande parceiro nosso aí. O Osni de Camargo, ele tá pedindo para falar do ponto estrela no Mercedes, para explicar o ponto estrela, né? Então o ponto estrela, ele é simplesmente um filtro, né, que ele é colocado ali na rede CAN, né, para poder filtrar algum tipo de ruído.
observando ali os componentes que fazem parte, né, você vai ver que é só componente ali, capacitor, resistor, né, não tem nada de potência, nem nada de amplificação de sinal. É mesmo um filtro, né? Quer falar alguma coisa de ponta estrela? Não. Né? Tranquilo? Vamos ver aqui. Guitar pro Marques, ele fala, nem sempre a bateria com consistência baixa está condenada, certo? Às vezes deve fazer apenas uma quebra de sulfato e ela fica boa novamente, justamente. Então, na hora de usar o equipamento, né, o operador, o técnico, né, o mecânico, ele tem que ter tido treinamento também, né? Porque o Gui tá mostrando isso aí, Guitrapo, e é isso justamente, né? Lógico, né? Essa questão de CCA. Isso. O né? equipamento já te mostra. Tem que ter todo um treinamento para isso, né? Uma pergunta ali. Evandro, Bombase, na sua oficina vocês executam o procedimento de limpeza, dessulfurização ou somente a substituição? Não, a gente faz também a limpeza também quando tem que ser feita. Dessulfurização é um procedimento nosso que faz parte antes da gente entregar o caminhão, né? Principalmente nos Volkswagen, isso aí a gente faz a dessulfurização. A gente pegou um Scania, esses dias para trás a gente fez o procedimento de limpeza dele, deu certo. Então a gente também faz e a gente só recomenda para vocês que arriscam, como nós também arriscamos no processo de limpeza, a sonda. Na hora de montar, não sair montando, colocando a sonda, mas o procedimento de limpeza a gente também tenta de alguns aqui. E fazer as medições, né? Isso. A eficiência catalítica, exata. Se for um catalisador que você vê que já está mexido, algumas vezes mexido ali, você já nem faz a limpeza, mede a eficiência catalítica dele e dali você já toma atitude, ou você troca ou não adianta. E só uma ideia em cima da dessulfurização, tem que se atentar a alguns cuidados para isso. Por quê? O carro, quando se vai fazer a dessulfurização, fica em média 2 horas a 2.000, 3.000 RPM. Então, a pergunta ali está falando que se aplica a isso. Na verdade, a gente faz, mas olhando os cuidados com isso. Por quê? Um carro com um KM muito alto é perigoso. Várias circunstâncias não é aconselhável fazer, porque de repente fica mais caro o molho que o peixe, entendeu? O óleo. Então, é sempre atentar primeiro ao histórico do veículo primeiro, para depois tomar essa ação. De repente a gente vai tomar essa ação pro cliente não gastar muito e a gente que acaba arrumando para a cabeça de ter um prejuízo, entendeu? Isso aí que o Daniel falou é importantíssimo. Primeira coisa que você faz antes de fazer o processo de dessulfurização, sobe lá e vê a etiqueta do óleo. Né, Daniel? A etiqueta do óleo, que se tiver já com o óleo, já com o próximo ali, acima de 20.000 km ali, troca o óleo porque o motor vai ficar ali, a temperatura dele vai subir demais, então o risco de ter algum problema é muito grande. Então isso daí que ele falou Bico pode dar um excesso de injeção. Excesso de injeção, exatamente. A dessulfurização é um processo, tem que ser feito, mas dentro dos padrões especificados. Não pode só chegar lá e deixar acelerando não, que você pode ter problema. Isso, pessoal, só dando um alô aqui. Formigoni, pode falar, por favor. O único problema que eu vejo na dessulfurização é que eu já pratiquei às vezes e eu já tive caso de ter que interromper a dessulfurização para não ferver o motor. Então, o grande responsabilidade é que se acontecer algum dano durante o processo, com certeza o cliente sabe. Tá cortando a ligação, tá cortando o som. Não, beleza. Vamos ver se dá para ir agora. O problema que eu vejo da dessulfurização é se acontecer algum dano no motor, o cliente vai nos responsabilizar por ele. Sim, com certeza, né? Tem que tomar muito cuidado com a dessulfurização, né? Porque é um procedimento bem agressivo, né? E se o motor não tiver uma saúde boa, né? Não estiver funcionando bem, pode sim, o risco de ter algum problema é muito alto. Pessoal, só um detalhe, o Marcel, lá da Só Diesel, obrigado aí, Marcel, obrigado pela participação conosco aí. Lembrando, pessoal, que nós
vamos lançar agora, daqui a um mês mais ou menos, o curso de conserto de placa de Arla. Então as placas eletrônicas do Arla, nós vamos ter um treinamento aqui específico para isso, tá? Quem tiver interessado, já pode ir ligando aqui, tá? Lembrando, os cursos do Formigone continuam acontecendo, até com 3, 4 pessoas no máximo, respeitando aí as normas aí de distanciamento, mas dá para fazer o treinamento. Aqui também a gente está fazendo, o Daniel também, né? Umas 3, 4 pessoas. Né? O Evandro lá continua trabalhando recebendo pessoal, 2, 3 pessoas, 4, dá para fazer os treinamentos, né? Então quem tiver interessado, né, dá uma ligada aí, tá? Que a gente continua com os treinamentos aí, reduzidos, mas eles continuam. E né? quem está com a gente também é o Christian lá de Rondonópolis também, que vem agora fazer o treinamento aqui também, dia 14, ele chega. Christian de Rondonópolis, isso mesmo, né? O Adão também lá da Pirassununga lá também tá com a gente aí, o pessoal bacana aí curtindo a live nossa aí. Tá? Os cursos lá da Truck, da Tecnotruck continuam, né, Daniel? Quer falar um pouco? A gente está tomando algumas medidas, né? A gente está fazendo por videoconferência, que a gente teve no final de semana, né? Que é de programação de central. E estamos tentando ver outros temas que a gente consiga fazer dessa maneira, para deixar o pessoal bem antenado das coisas, entendeu? Então a gente está trabalhando mesmo assim, com precaução e tudo mais, mas estamos conseguindo sim. Bom, isso aí, pessoal. Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Hilda e Raul Souza, né? No caso do Volvo, módulo do motor interfere no sistema de Arla? Formigone, quer falar alguma coisa? Passa essa pro Formigone. Formigone, quer falar de Volvo, módulo de Volvo, interferindo no sistema de Arla? O Volvo é complexo. Né? A gente observou aqui, em algum caso de VM, que alguma falta de comunicação que estava havendo entre scanner e bomba às vezes parava de funcionar, o defeito era no módulo da bomba. Certo, Volvo certo. E tem alguns defeitos do módulo do motor, né? Que se tiverem ativos, ele não vai deixar fazer o teste da bomba de Arla, né? Então, assim, às vezes acontecem algumas falhas no sistema de Arla e o pessoal tenta entrar com o scanner e não consegue fazer determinado teste. Mas é porque a central bloqueia mesmo, né? Então, isso é bom, né, tomar cuidado com isso aí. Alan Ferreira, Alan, obrigado aí. São Luís do Maranhão, com certeza, vamos sim. Deixa só passar essa pandemia e vamos para dar um treinamento aí, com certeza. Daniel, quer falar um pouco sobre problemas na... Na verdade, tanto problema na central como até mesmo em software, né? Porque eu já peguei vários sistemas em que o software não deixa fazer algum teste, ou às vezes o software errado, entendeu? Ou às vezes o software está mascarando o defeito, então isso é muito comum. Ainda mais hoje em dia, o pessoal compra equipamento para fazer programação e anda fazendo um monte de coisa. Aqui na nossa região mesmo, tem um cara de São Paulo rodando aqui que ele está consertando os carros nas oficinas, tudo, tirando os DTC. E aí o que acontece? O cara vai tentar arrumar um carro, que jeito? Isso eu estou falando porque aconteceu um caso comigo, onde a gente jogou o software original e aí viu um monte de falhas. E aí sim foi trabalhar nas falhas. E aí que a gente veio descobrir isso. Então tem sim que tomar cuidado, que tanto o módulo, quando falamos do módulo, não é ele em si só, mas também software, o que está dentro dele, entendeu? Então temos que tomar cuidado sim. E em último caso, parar e analisar o que está acontecendo nisso. Porque de repente um software errado ou um software com algum problema pode sim dar problema no Arla ou até outras coisas, entendeu? É isso aí. Evandro, alguma dica aí? Já pegou algum problema de módulo do motor que estava interferindo no Arla? Pegamos no 1933. 33, isso aí era módulo do motor, mas o que o Daniel falou foi calibração. Tá. Isso aí a gente tem que se atentar muito também quanto à calibração. Isso aí, quando chega lá, instalar o scanner, conferir a calibração, porque senão a gente fica sem recurso para poder fazer o diagnóstico preciso. Tá. O Alan Michel tá perguntando assim, o que a gente acha de fazer dessulfurização com carro em movimento, se é mais seguro. Olha, é bem complicado fazer com ela com carro em movimento,
porque você precisaria de deixar numa temperatura o catalisador, né, com o veículo em movimento, uma temperatura acima de 600 graus ali, né? E conseguir isso nas rodovias é meio complicado, como o Evandro está falando. Se você pegar a Dutra aqui, você não consegue, né, fazer uma coisa dessa. Mas na sua região você tiver um lugar mais tranquilo, vamos falar assim, uma rodovia menos movimentada, aí sim você vai conseguir aumentar essa temperatura. Pode tentar, né? Porque manter a temperatura alta por pelo menos uns 15, 20 minutos é meio complicado na prática. Né? E outra também, às vezes é um pouco complicado, mas se você for fazer a manutenção no caminhão carregado, é muito bom para você fazer uma reinicialização com ele carregado, ele atinge a temperatura mais rápido. Então, às vezes, você pegar um caminhão que aí, eu já peguei um Ford Cardo, um 2429, eu fiz a reinicialização aqui na Dutra, que é algo inédito, né, Daniel? Aqui na Dutra, mas já conseguiu fazer a reinicialização, atingiu a temperatura e deu como aprovado, tudo certinho. Então, carregado é um bom motivo para mexer no sistema de ar lá. Legal. O Adão tá pedindo o contato do Evandro para colocar na lista. Quer falar seu telefone? Posso falar sim, o telefone meu aqui do Vale do Paraíba de São José dos Campos aqui é 12, né? Pode ser. Pode ser? Marca na lousa, marca no quadro ali. Daniel, marca o seu também. Qual que é? É 12, né? É 9 9733 1861. Isso. Daniel. Formigoni, qual que é o seu telefone, Formigoni? 14 9 Peraí que o Daniel vai. 14 9 14 9 8144 8144 8759. 8759. Legal. Beleza? Olha, o que o Adão tá falando aí também, vamos falar com o Formigoni aqui, olha lá, muitos estão tirando com Calterme. Isso aí, né, pegou um 420 aqui que deu trabalho pra gente. Seria importante passar essa pergunta pro Formigoni. Olha lá, ó, tá falando, Adão Hilde Costa, tá falando, muitos estão tirando os DTCs de Arla com Calterme. Isso está tornando difícil fazer a revisão. Formigoni, quer falar sobre isso? Isso realmente o Calterme é uma ferramenta extraordinária. Mas infelizmente o pessoal tá usando muito ela para tirar defeito e não consertar defeito. Então isso realmente é uma prática. O pessoal tem que até tomado quando chegar caminhões e ele trocar o arquivo e não verificar com o cliente se esse caminhão foi recodificado, troca o arquivo, volta para o e começa a gerar um monte de problemas. O arquivo dado Não, é legal. Deu uma cortadinha, Formigoni. Eu fiz passar do pessoal. É uma troca normal. O pessoal faz, a luz. O pessoal tem que tomar muito cuidado para não colocar um origem e de repente exagerar. Certo. Legal.
Olha, a Manuela Araújo está elogiando aqui o trabalho do Formigoni aí, Formigoni. Opa, obrigado. Mais alguma pergunta, Alex? O Kelvin está perguntando o que é o DTC. Ô Kelvin, respondendo a sua pergunta, o que é o DTC, vamos falar um pouquinho sobre o que o Formigoni falou, né? Porque o áudio cortou. DTC é o código de falha, entendeu? Então o cara tira o código de falha e com isso acaba que você não tem que caminho seguir. E o que o Formigoni já falou, sempre que for caminhões, principalmente cumes, trocar o arquivo, entendeu? Quem não tiver, a gente tem uma lista com os arquivos, os números originais para estar passando, pode entrar em contato, entendeu? E tá fazendo essa troca de arquivo que aí vai aparecer o código de falha, certo? Um outro detalhe para o pessoal que mexe com Cauterm, muitos têm feito isso. E além de atrapalhar, hoje a gente deparou com um caso dentro da concessionária em que eles vão começar a fiscalizar isso. Então, o scanner da concessionária vai conseguir ver o número da máquina que usou o Cauterm para isso, porque a concessionária também está tendo problema com isso, do pessoal está tirando o código de falhas, fazer algumas manipulações. Tem muito problema de garantia, né? O problema de garantia para eles está muito alto e vai ver alguma manipulação que foi feita por fora, né? Bom, vamos ver mais alguma coisa. Tá, não tem pergunta. Vamos falar um pouco das bombas de Arla, né? De manutenção. Estão pegando alguma coisa de mais assim, recorrente nas bombas de Arla? O que mais está dando defeito nas bombas de Arla? Tem alguma coisa que está dando mais defeito? Que a gente pega muito ali mesmo é Arla contaminado, né? Corrosão. Filtro sujo. Filtro sujo, porque o filtro também é um negócio também complicado, o filtro do Arla. A gente pede pro cliente trocar ali, no máximo ali, tá fazendo a troca de óleo do caminhão com 20 mil quilômetros, trocar o filtro do Arla, porque a concessionária realmente pede com a quilometragem muito mais alta, né? 100 mil quilômetros. 100 mil quilômetros, é muito alta a quilometragem para poder... Então, quando a gente faz a manutenção ali da bomba de Arla, a gente pede para o cliente pelo menos uma troca acima, não, no máximo ele trocar o filtro do Arla para que ele possa ter uma durabilidade maior, né, do trabalho que foi feito na empresa. E principalmente porque Brasil, você tem muita estrada de terra, né? Aí acaba entrando muita terra, né? Já vimos um caso que o Arla perdeu, o Arla ficou contaminado porque o caminhão rodava muito em fazenda. Aí começou a entrar aquela terra com adubo, né? E aí contaminou. Foi tirou o tanque de Arla para lavar, nossa, o que tinha de terra? Tinha uma crosta de terra dentro do tanque de Arla. E uma coisa também que acontece muito também quando for mexer com o sistema de Arla Mercedes, né? O Cumes. Às vezes os clientes mandam pra gente lá bomba de Arla só. Não só mandar a bomba de Arla, tem que mandar a bomba de Arla, a tubulação, o bico, o Mercedes tem que mandar a dosadora, porque você tem que fazer com os equipamentos hoje que nós temos aqui, o pump test, o NOx test, manda a sonda. Quando você for fazer uma remoção para levar até a sua empresa, você tire a sonda, leve primeiro o teste do Arla, já testa o Arla na frente do cliente. Isso daí já é o primeiro passo. Tira a sonda, tira o bico, tira o cano que sai nas bombas MTEC, acontece muito, ele tira a bomba, tira o cano, tira o bico e larga o caninho lá. E esse caninho também cristaliza ali muito, depois você não consegue fazer um serviço com qualidade. Outra coisa que nós já pegamos também, desculpa, pessoal que foi lavar o tanque com água muito quente, água fervendo, e aí fez a água fervendo passar por dentro da bomba, acabou com a bomba. A água fervendo dentro da bomba for fazer uma limpeza com ar, não precisa de ser água fervendo, não. É uma água quente, o pessoal acha que é água quente, fervendo. Acha que é água fervendo. Não, na bomba de Arla é uma água morna, né? Uma temperatura e para poder... Senão não pode. De morna para fria, né? Exatamente, porque moderado. Senão danifica, e é tudo borracha ali, né? E agora, pessoal, com o envelhecimento do sistema das bombas, porque é tudo plástico, né? É tudo plástico, borracha, então com o envelhecimento a gente começa a ter algumas falhas que não existiam antes, né? Então começa a aparecer falhas novas, que o sistema começa a envelhecer, né? Então tomar muito cuidado, né, com essas novas falhas que vêm aparecendo, né, que nunca haviam aparecido, né, e analisar a bomba em si, né, a vazão,
né? Por isso a importância de ter o teste em bancada. Porque alguns testes que a bomba, que o teste de bancada faz, né, no scanner não são tão conclusivos assim, né? E para quem também está começando aí com um teste de Arla, essas coisas assim, que não pode pegar aquele Notes Pump do Celso, tem que ter pelo menos o Notes Test, porque com o Notes Test você consegue fazer as bombas M-Tech com total qualidade, você faz um serviço com teste da sonda, né, Celso? Faz um serviço que então é um ferramentão. Então para você que fazer, mas eu não posso comprar o Pump agora porque é um custo mais elevado, para você que vai começar, pode pegar com total segurança o Notes Test, que você vai começar com bastante respaldo, uma tranquilidade muito grande. O equipamento se paga rapidinho, né? Com certeza. O equipamento acaba se pagando rapidinho. Então lá o Wellington Moreira Correia. Alex, levanta para a gente. Ele fala, é isso, a pressão da bomba tem como consertar ou tem que trocar se tiver baixa? Não, tem como consertar, bomba? Tem que ver qual? O que é, né? Quer falar? Exatamente, tem como estar consertando, né? Porque existem hoje no mercado peças para reparo. É um pouco difícil os fornecedores e tudo mais, mas tem. O que a gente comenta muito que é interessante hoje é as oficinas menores, que o Evandro falou, ter um equipamento NOx Test para fazer uma coisa de teste de sensores, outras coisas, e nessa parte de bomba ter parceiros, entendeu? Tem o Formigone, tem o Evandro, tem vários parceiros aí que já estão há mais tempo no mercado, que tem, então às vezes é mais fácil pegar uma bomba, tá ruim, fala pra ele, ele manda uma base de troca, ou ele conserta, né? E aí vai, por quê? Existem peças sim, só que o detalhe, peças para bomba é uma coisa um pouco cara, né? Então às vezes nessa atual crise, pode ser que o cara não vai investir tanto para ter um monte de reparo, um monte de coisa, filtros e muitas coisas mais, né? Então, às vezes, é mais fácil ter uma parceria para poder conseguir resolver e ter um investimento um pouco menor. O pessoal lá de Campinas, o Clóvis, né? Na Renova ali, né? O pessoal da Mercury também, né? O pessoal pode ajudar bastante com esse negócio de peça, né? Peça de Arla, né? A Mercury lá em Limeira tem bastante coisa. Liga lá, conversa com o Gesiel, que com certeza tem. Né? O Clóvis está consertando umas bombas também, tá? O Adão, o que ele está falando? Uma dica que eu faço aqui, olha lá, vamos pegar uma dica do Adão, Celso. Para agilizar a reinicialização dos códigos de falha do Arla, em vez de rodar com o veículo, eu reinstalo o mesmo arquivo para apagar as falhas do Arla. É um procedimento que o pessoal faz, né? Mas mesmo assim é interessante medir a eficiência catalítica, né? Por questão que o Daniel está falando, pode mascarar o teste, né? Assim, pode mascarar o problema, né? Umas semanas depois. Ele o detalhe, eu também faço isso na oficina, só que tem um detalhe. Quando eu faço todos os testes e tenho certeza que tudo do Arla está correto. Por quê? Se não tiver correto, igual o Celso comentou, por exemplo, eu não fiz a eficiência catalítica e o catalisador está com problema, 15 dias depois o cliente vai estar batendo a sua porta de novo, falando a luz do Arla acendeu. Porque muitas vezes quando eu tenho um determinado problema no carro, ela não acende de imediato. Às vezes vai dias, semanas para acender novamente, entendeu? Então é uma alternativa sim, fazer uma troca de arquivo. Mas muitas vezes quando você faz o teste de rodagem, em que o carro entende que tá tudo correto e ele apaga sozinho, é porque ele viu que tá tudo correto dentro do carro, né? Então isso aí pode mascarar um pouco, às vezes, para a conclusão do diagnóstico, né? Estamos tendo uma recomendação aqui, Formigone, para você, ó. Manuela Araújo tá pedindo para você fazer uma live só com os diagnósticos que ele fez para testar as bombas do Arla. Pô, legal, vamos obrigado, Manuela aí. Valeu. Essa vai ser uma live muito boa, realmente. Obrigado pela sugestão aí. Aí, Formigone. Não, legal. Podemos fazer sim. O Wellington está perguntando qual aparelho que mede a eficiência catalítica. Aqui, o NOx Tester, né? Você vai medir a eficiência catalítica, porque a gente consegue colocar a leitura de duas sondas, né, no equipamento e conectar o software que acompanha o equipamento. E aí, com a rodagem, no caminhão rodando na estrada, é possível, né, ver ou verificar no próprio software a eficiência catalítica, tá? Se tiver alguma dúvida sobre eficiência catalítica,
entra no nosso canal ou manda para mim um zap, né? Manda pra gente aqui no nosso telefone, no 12 3905 2951. Então é 12 3905 2951, manda pra gente. Nós vamos te mostrar aí e dar os passos como fazer essa eficiência catalítica para quem já tem o equipamento nosso. Legal? Mais alguma pergunta? O Alex está colocando o telefone nosso aí na live, aí no bate-papo, né? No chat. Legal. Evandro, mais alguma dica? Falar de alguma coisa? Daniel? Não. Tranquilo? Falar aqui que o Daniel tá aqui, da Tecnotrut aqui, especialista no MAN 1008 também. Pessoal que não fez aí o treinamento com ele aí, pode fazer um treinamento com ele que vai abrir as portas também, que é um caminhão tem muitos detalhes nele, né, Daniel? Então, ele tem que ser bem técnico mesmo para poder fazer a regulagem da EGR, fazer tudo certinho ali, sensor de banda larga. Então, é um negócio assim que o Daniel tá aqui para aprimorar o conhecimento aí do pessoal. Com certeza. Foi assunto da live passada do Daniel. Isso. É um treinamento top, né, pessoal? O telefone tá lá, aproveita, liga, né? Já faça a sua inscrição no curso do Daniel sobre MAN 1008. Tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Bom, estamos com 1h30 de live, da Super Live, né? Reunimos aqui as pessoas que estão hoje trabalhando com Arla intensamente, fazendo diagnóstico, usando os equipamentos, né? Eu gostaria de agradecer vocês que ficaram até agora conosco, que enviaram suas perguntas, né? E com certeza poder contar e receber vocês em nossos cursos aí futuramente, tá? Obrigado aí, Daniel. Quer despedir, pessoal? Beleza, pessoal? A gente agradece a atenção de todos aí. A gente tem oficina e também trabalhamos com treinamentos. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho, os nossos treinamentos são mais voltados à linha diesel e temos vários temas a oferecer a vocês, entendeu? Temos o Formigone, que é um parceiro nosso, o Celso, que também são instrutores nossos aqui. Então, quem quiser, tiver algum interesse em aprender mais sobre Arla, outras coisas, tem o Formigone. O Formigone também, nós falamos bastante em trocas de arquivo e muita coisa, mas a gente percebe que das oficinas, muita gente conhece, mas não conhece tudo sobre o Insight. E o Formigone tem um treinamento de Insight muito top, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa acha que conhece, mas às vezes ainda está trabalhando um pouquinho errado. E conhecendo todos os recursos que tem, as coisas que tem, você vai ver que vai tirar muito mais proveito com essa ferramenta aí. Então, qualquer coisa, pode falar com a gente, pode falar com o Formigone aí, que quem falar com a gente já passa diretamente para ele, que é um cara que tem um bom treinamento em cima do Insight e em cima de Arla também. Pessoal, antes de passar para o Evandro, tem uma pergunta aí na tela, quem está no Face aí, uma enquete. Já ouviu falar em reparo de bombas de Arla? Responde para nós aí, por favor, tá bom? Deixa eu passar para o Evandro aí. Evandro, por favor. Isso, vou mandar um grande abraço a todos aí também. Quem tiver alguma dúvida aí na parte de reparação, o instrutor nosso é o Formigone, é o Daniel, é o Celso. Eu sou de oficina, então eu tenho as dúvidas. Quem tiver as dúvidas ali de chassis, de oficina, como tirar uma bomba, como fazer a desmontagem, a manutenção ali básica ali, eu estou à disposição também. Pode entrar em contato se tiver algum aí o que eu não tiver ali no meu alcance, imediatamente eu já direciono para o Formigone, para o Celso. Se for de MAN 1008, nós temos aqui o perito Daniel aqui, que conhece muito de MAN, não só de MAN, da parte elétrica também, do Cumes também. Então, estamos aí para ajudar todos aí. Um grande abraço a todos aí. O Robertinho que entrou ali agora, a Dicilene, minha esposa, está aí presente também aí, né, com a gente aí. Então, aí que a gente está aqui para ajudar. Tem o telefone nosso aí. Se alguém precisar de alguma informação, estamos aí à disposição. Formigone, quer se despedir? Formigone acho que perdeu o sinal. Bom, pessoal, infelizmente o sinal do Formigone caiu. Ele está em casa, cortou, né? Mas, bom, obrigado. Acho que não vai dar tempo da gente restabelecer. Como é que tá aí? Tá meio... caiu. Bom, pessoal, obrigado a todos aí por ter nos acompanhado, né? Até a semana que vem, teremos outra live. Daniel também vai fazer na terça? Isso. Vai ter outra live do Daniel na terça-feira, tá, pessoal? Prestigiem aí. A nossa vai ser quarta-feira, amanhã nós vamos ter uma live com o César. Vai falar sobre simulador,
sobre teste de central, tá? Quem tem interesse em fazer reparo em central, amanhã nós temos uma live. Semana que vem nós vamos fazer uma de Euro 5 e Euro 6 também. Beleza? Então, todas as terças a live do Daniel e as quartas a nossa. Ver se a gente conta de novo com a presença do Evandro aí. Estamos à disposição sempre. Obrigado, então. Obrigado a todos aí, pessoal. Valeu aí. Boa noite. Boa noite a todos.